Tudo certo? Muito bem. Tudo bem, senhor Josué? Vamos lá então, irmãos. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos do dia, tua companhia, tua providência, a presença do Senhor conosco, a oportunidade que temos de abrir a palavra, na noite de hoje, conversar um pouco sobre um dos temas relacionados à doutrina bíblica da salvação, que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentar, a degustar, ó Deus, a beleza da graça e da bondade do Senhor através da regeneração que o Senhor faz em nós, produz em nós, com a ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Muito bem, o grupo hoje está menor, hein? Né? Semana passada o pessoal... Né, Jorge? Semana passada algumas pessoas ficaram muito assustadas, né? Vamos ver se hoje a gente ajusta aí alguns pontos e alguns detalhes, né? Vamos lá então. Coloca pra gente o arquivo, por favor. Hoje nós vamos entrar então na regeneração. Então eu quero ver com os irmãos aí alguns aspectos importantes da regeneração. O tema da semana passada, que foi o chamado, não é? Esse chamado é uma ação de Deus que vai produzir na vida do pecador todos esses aspectos que nós vamos observar a partir de hoje, dos nossos estudos aqui ao longo aí das próximas semanas, tá? Então tudo começa com o chamado de Deus, e o chamado de Deus produz regeneração, novo nascimento, conversão e sucessivamente ao longo aí de todos os pontos que nós vamos estudar. Deixa eu guardar aqui para colocar ali, que eu vou precisar do arquivo. Ok? Então vamos lá. Então semana passada nós começamos aqui e entendemos que é o chamado que vem de cima, tá? Esse chamado que vem de cima, imediatamente quando alguém é chamado, acontece na vida desse indivíduo a regeneração. Então hoje nós vamos entender esse ponto aqui, o ponto da regeneração. Então vamos lá. Nós começamos com uma definição, a definição é daquele livro que eu mostrei, né, que está lá naquele primeiro slide. Então vamos lá, definição. Você pode ler comigo? Vamos lá? A obra do Espírito Santo, pela qual ele inicialmente traz as pessoas à viva união com Cristo, transformando seus corações para que aqueles que estão espiritualmente mortos se tornem espiritualmente vivos, habilitados a se arrependerem do pecado, crer no Evangelho e servirem ao Senhor. Tá? Então essa definição dele de regeneração se estende ao ponto de
habilitá-los a se arrependerem do pecado. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Nós vamos tratar mais do conceito propriamente de regeneração, a ação e o ato de Deus, a forma como esse pecador vai responder, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, porque ele de fato responde, tá? Dessa definição, então, nós tiramos 3 pontos principais. Quais são eles? Trata-se de uma obra do Espírito Santo, não é uma obra humana, tá ok? Não é algo que nós fazemos, não é algo que inicia daqui para cima, vem de cima para baixo, é uma obra de Deus. Segundo, é o Espírito que inicialmente traz as pessoas à viva união com Cristo. Nós estamos à parte de Cristo, não temos comunhão com o Senhor Jesus, não temos ligação com Cristo, mas o Espírito nos introduz a essa comunhão. Então é uma obra do Espírito. E terceiro, é o Espírito que torna os que estão espiritualmente mortos em espiritualmente vivos. Isso é importante, eu vou fundamentar um pouco melhor esse aspecto de pegar o pecador que espiritualmente está morto e convertê-lo em espiritualmente vivo, transformá-lo em espiritualmente vivo, tá? Então, tendo dito isto, eu quero mostrar para os irmãos qual é a situação do pecador antes da regeneração, e aí eu separei aqui 3 textos, semana passada eu citei, mas hoje eu quero ler com os irmãos esses 3 textos. Então, abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, é importante que esse conceito permaneça bem vivo aí na sua mente, no seu coração, porque essa situação do pecador antes da regeneração era a sua situação, era a minha situação, antes de nós sermos alcançados pela graça de Deus e sermos salvos da condenação eterna. Então observe, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é que Deus está dizendo aqui para os nossos primeiros pais? No dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Tá ok? E isso aqui é importante, olha. Deus não disse para eles, vocês vão ficar feridos. Não, Deus disse a eles, vocês vão morrer. É interessante a gente observar no capítulo 1 de Gênesis, folhe a sua Bíblia aí, volta uma página, observe 1:4, e viu Deus que a luz era boa. Veja 1:10, final, e viu Deus que isso era bom. Dê uma olhada em 1:18, e viu Deus que isso era bom. 1:21, final do 21, e viu Deus que isso era bom. Folha, página, versículo 25, final, e viu Deus que isso era bom. Perdi um aqui, são 7 vezes em que aparece o registro. 1:4, 1:10, 1:12, eu pulei o 12, o final do versículo 12, ó, e viu Deus que isso era bom, tá? E a última vez é no versículo 31, eis que tudo era muito bom. Então Deus os colocou ali no Jardim do Éden, o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus habitava junto com os nossos primeiros pais, e Deus olha e vê que tudo era bom, tudo era perfeito. Mas quando a gente observa que o homem, ao desobedecer a Deus, capítulo 2, versículos 16 e 17, eles vão morrer. Observe o que acontece no capítulo 3, versículo 23, depois que os nossos pais pecaram. 3:23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. E o versículo 24, e expulso o homem. O que está acontecendo aqui? Eles não morreram imediatamente, fisicamente,
mas eles foram colocados para fora da presença de Deus. Esse colocados para fora da presença de Deus é exatamente a morte espiritual. E a partir daí, quando Deus olha para a terra, o que é que Deus vê? Capítulo 6, versículo de número 5, 6:5 de Gênesis. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E o versículo 12: viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então esse ser humano, no seu estado de pecado, perde completamente a comunhão com Deus. E ele passa a viver como se Deus nunca tivesse existido. Ele dá as costas a Deus. E ele se lança completamente para os seus desejos, os seus pecados. Ele passa a ser guiado pelas forças espirituais do mal. E essa filosofia de um estilo de vida à parte de Deus. Parece que é nessa perspectiva que o apóstolo Paulo escreve Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Abra sua Bíblia lá, Efésios 2, 1, 2 e 3. Vejam que interessante a maneira como Paulo escreve. Ele vos deu vida, Efésios 2, 1, 2 e 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vejam, a condição espiritual era de morte, nos quais naquele tempo andastes outrora, como? Segundo o curso deste mundo. Quando Deus olhou para a terra, ele viu o que na terra? Que todo desígnio de todo o coração do homem era corrompido. Essa aí é a filosofia de um mundo espiritualmente morto para Deus. Então era segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso aqui tem a ver com as forças espirituais do mal, guiando, supervisionando, como se pegasse nas mãos dos pecadores e os conduzisse exatamente do jeito que eles, as forças espirituais do mal, desejam. E o versículo segue, o 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, os pecadores então encontram-se na condição de mortos espirituais, responsáveis, destinados à condenação eterna. E aí Tiago, capítulo 1, versículo 15, também afirma, Tiago 1,15. Inclusive a gente já estudou esse texto. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Então, uma vez pecando contra o Senhor, o resultado disso é morte. A morte física vem como consequência, mas a morte espiritual é um resultado imediato. Então, qual é a condição espiritual de um pecador? Ele está morto, não ferido. Um ferido pede ajuda, um morto você sepulta. Um ferido tem jeito, um morto não tem jeito. Um ferido é possível levar para um hospital, fazer um punhado de coisas, salvar a vida do sujeito e ele continuar a sua existência. Um morto não. Um morto está morto. A diferença entre um morto e um ferido é que um está morto e o outro está vivo. O ferido está vivo, o morto está morto. A condição espiritual do pecador, antes de ser encontrado por Deus e regenerado, é de morto espiritual. Tá ok? Uma outra forma da gente dizer isso é que ele também se encontra na condição de escravo. Escravo do pecado. Jesus afirma em João 8,34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado.
Um escravo serve a quem? O seu senhor. Escravo tem vontade? Escravo faz planos? Escravo tem liberdade? Sim ou não? Se é um escravo, ele tem dono. O escravo serve ao seu dono, ao seu senhor. Quem comete pecado é escravo do pecado. Serve ao pecado. A vontade de um pecador é servir ao pecado. Ele é escravo do pecado. Tá ok? Uma outra forma de dizer que o pecador está encrencado é que também ele é cego. Cego enxerga alguma coisa? Sim ou não? O que cego enxerga? Nada. Ele é cego. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Veja que interessante esse texto. Porque espiritualmente estamos mortos, porque espiritualmente somos escravos do pecado. 2 Coríntios 4, 4 afirma: nos quais o Deus deste século, isso aqui tem a ver com as obras de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, se o indivíduo é um cego, ele não pode ver o evangelho da glória de Cristo, e Cristo que é a imagem perfeita de Deus. Tá? Como é que um cego faz para ele mesmo produzir visão para si mesmo? Ele pode fazer isso? Não pode. Ele é um cego não enxerga. Um cego não é capaz de produzir em si mesmo visão espiritual ou visão física. Tá? Então essa é a situação do pecador antes da regeneração. Ele é um morto espiritual, ele é um escravo do pecado, ele é um cego que ele não enxerga absolutamente nada. Então assim, se você é um convertido a Jesus Cristo, a sua condição espiritual antes era exatamente assim. Viu, Tânia? Entendeu isso? Certo, pastor Mateus? Você era desse jeito ou não? Era. Certo, Jamil? Nós éramos assim. A parte de Cristo, nós éramos exatamente dessa forma. Todos os pecadores que não foram alcançados ainda pela graça de Deus se encontram exatamente nessa condição espiritual. Tá ok? Bom, então essa é a condição espiritual de um pecador. A obra da regeneração. Então vamos ver aqui alguns versículos bíblicos. Para ganhar tempo, eu transcrevi aqui, os irmãos receberam aí no slide, né? Nós temos um texto de Tito, no capítulo 3, versículo 5, em que o autor afirma que não por obras de justiça praticadas por nós, veja como é que ele começa o versículo, não por obras de justiça praticadas por nós, anula então as obras de justiça que alguém pratica, mas segundo sua misericórdia, tá? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Um lavar regenerador. Então há uma espécie de ação sobrenatural do Espírito de Deus em alguém que espiritualmente está morto, e o Espírito de Deus trabalha nesse indivíduo espiritualmente morto e o regenera. Esse espiritualmente morto torna-se vivo. O outro texto ajuda. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, veja que interessante, né? Mas segundo sua misericórdia, e aqui, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui a gente já tem uma indicação muito interessante, porque a motivação de Deus não é o pecador, né? E isso aqui, às vezes a gente entende mal isso. A motivação de Deus não é o pecador, não é alguma coisa que há no pecador, não é alguma virtude que há no pecador, porque quando Deus olha para o pecador, Deus o vê
como morto espiritual, como um agente contra Deus, como alguém que ama o pecado, vive para o pecado, é um escravo do pecado, serve ao pecado. Então, a motivação de Deus não é o pecador ou alguma virtude no pecador, mas é por causa da sua misericórdia. O que é que Deus faz? Ele vem sobre nós e mediante a ressurreição de Cristo, tá? Mediante a ressurreição de Cristo, ressurreição é uma obra sobrenatural, é uma obra divina, não é uma obra humana, não é a gente que produz a ressurreição de Cristo, foi o poder de Deus, o poder do próprio Cristo que o ressuscitou. Mediante a ressurreição de Cristo, o que é que Deus fez? Ele nos regenerou para uma viva esperança. A ideia aqui de regenerar é implantar vida, colocar vida, inserir vida, introduzir vida em quem não tinha, não possuía, não desfrutava de vida. Tá ok? Pois não, irmão? Fala no microfone, porque senão fica muito complicado para a gente ouvir aqui. Não sei se está invertido. Vai falando aí, eu vou repetindo aqui até os meninos ajeitarem aqui. Certo. Sim, sim, sim. A motivação de Deus em salvar o pecador é Ele, não é o pecador. Se a motivação de Deus para salvar o pecador fosse o pecador, Deus estaria se rebaixando. A motivação de Deus para salvar o pecador é Deus. Quando Deus salva um pecador, a glória é de Deus. Nesse sentido, eu nunca vou poder imitar a Deus. Quando Deus quis dar alguma coisa a nós, Deus se deu a nós. Eu não posso imitar a Deus nesse sentido. Se eu quiser dar alguma coisa para alguém, coisa boa, eu não posso me dar a esse alguém. Eu preciso dar a esse alguém Deus. O nível de Deus é outro. A motivação de Deus não é o pecador. Se existe ponto fraco em Deus, não existe. Mas não é o homem. Jamais. Hipergraça é uma heresia que deve ser refutada, rejeitada e amaldiçoada. Hipergraça não existe. O que existe é graça. A graça de Deus pela sua misericórdia para nos abençoar. Esse conceito hipergraça está chegando ao Brasil, né? Já está sendo explorado aí, pregado por alguns pregadores, mas esquece a hipergraça, ela não tem fundamentação bíblica. O ponto fraco de Deus não é o homem, né? Eu ia dizer uma outra heresia aqui, mas deixa eu ficar quieto, então não vou falar, né? Deus não tem ponto fraco, né? O que eu vou fazer se o homem não me quiser? Eu vou ficar incompleto. A minha completude é o homem. Isso é um absurdo. Tá ok? Mas boa pergunta, tá? Tem mais dois textos aqui. Vamos lá. De novo, olha que interessante. Aqui eu estou citando Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus sendo rico em misericórdia, tá? Observe que Tito 3 fala da misericórdia de Deus. 1 Pedro fala da misericórdia de Deus. E agora o apóstolo Paulo aos Efésios afirma que é a misericórdia de Deus, por causa do grande amor com que nos amou. E esse é um ponto importante, né? Até voltando à questão da hipergraça.
O amor de Deus por nós não é um amor de Deus direto a nós. O amor de Deus por nós é um amor que passa pelo amor de Cristo. Cristo é o mediador do amor de Deus por nós. Como é que Deus prova que nos amou? Ele prova que nos amou declarando que o grande amor de Deus é o seu Filho, não é? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E os pecadores que serão salvos serão a imagem de quem? Dele, de Cristo. Então Deus pega os pecadores e os torna a imagem de Cristo. O amor de Deus por mim passa por Jesus. Não há absolutamente nada que Deus faça que Jesus não seja o mediador. A criação é por meio de Cristo, né? A revelação é por meio de Cristo, a salvação é por meio de Cristo, a glorificação é por meio de Cristo, e nem é o próprio Deus que vai julgar no último dia, porque Deus fez Cristo juiz de vivos e de mortos, ou seja, tudo passa por Cristo. O amor de Deus por mim é real, é verdadeiro, é vivo, mas passa por Cristo. Cristo é o mediador entre nós e o Senhor, tá? É bom, importante isso. Então veja, o que é que Deus fez? Apesar de estarmos mortos em nossos delitos, o que é que Deus fez? Nos deu vida, juntamente com Cristo. Essa expressão juntamente é uma expressão que a gente pode explicar da seguinte forma. Eu acho que eu usei essa ilustração aqui uma vez. Você dirige, né? Você tem o seu carro lá. Normalmente os carros de hoje, a tração que faz o carro andar está na frente ou atrás? Quem conhece mecânica um pouco aí? Fala, Jorge, você conhece tudo de carro. Depende do carro, mas em geral, na frente. Se você suspender o carro, colocar primeiro e acelerar, quais são as rodas que vão girar? As da frente ou as de trás? Normalmente, se a tração das rodas é na frente, vai girar. E se você suspende o carro, as rodas de trás não vão girar. Mas quando o carro está no chão, quando o carro anda, as rodas da frente giram, impulsionam o carro. O que acontece com as rodas de trás? Elas giram junto, tá? As da frente giram e as de trás giram junto. O juntamente com é o seguinte: a vida de Cristo é comunicada a nós. Nós temos vida porque nós fomos inseridos na vida de Cristo. Dá para entender isso? É como se Cristo fosse as rodas da frente e nós as rodas de trás. Cristo gira e nós giramos junto. Ele impulsiona e nós somos impulsionados por Ele. É como uma alavanca que mexe e essa alavanca está presa a um outro lado, que quando de um lado mexe, o outro lado automaticamente mexe. Juntamente com o juntamente ali, está traduzido de uma forma reduzida, mas o conceito ali é juntamente com, é em conjunto, é concomitante, é ao mesmo tempo. Cristo, na sua vida, comunicou vida a nós. Ele nos deu vida juntamente com. A vida de Cristo é comunicada a nós. Está claro isso, não? Ou ficou confuso? Certo? Ok? O outro texto, Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, e vejam que interessante, não é segundo o querer do homem, segundo o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, a obra da regeneração, esses textos que eu mostrei aqui para os irmãos, começa com um ato inteiramente de Deus, trabalhando no pecador morto. É como se o pecador estivesse estendido, como que um boneco
que não tivesse absolutamente nenhum sinal vital, não é? Pensa num boneco, quem sabe, de barro, tá? Ele tem vida? Não tem. Ele vai andar? Não vai. Ele vai falar? Não vai. Ele vai ter sentimento? Não vai. O que é que ele pode fazer? Nada. Por quê? Porque ele está morto, ele não tem vida. Aí o que é que Deus faz? Deus coloca nele vida, e aí ele passa a existir para Deus. Essa é a perspectiva. Isso me leva ao próximo slide aqui, tá? A obra da regeneração, portanto, não é um ato em que o pecador coopera com Deus. Não há cooperação do pecador com Deus. Isso é um ato exclusivo de Deus. Deus é o autor. Então, não existe uma espécie de somatória. Eu contribuo com uma parte, Deus contribui com outra. Não, ou Deus faz, ou não tem resultado. Está claro isso? A regeneração é o ato pelo qual Deus implanta a vida. É obra de Deus, é exclusiva de Deus. E aí eu cito aqui 2 exemplos, né? E aí eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, em Gênesis capítulo 2. E eu queria que os irmãos mantivessem isso em mente e imaginassem exatamente essa cena. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Qual que é a imagem que traz à sua mente quando o texto diz que Deus formou o homem do pó da terra? Vai lá. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Nada? Oi? Um barro? Um boneco de barro? Tá ok? A ideia é exatamente essa. Do pó da terra, Deus ajuntou e Deus fez um boneco de barro. Uma criatura de barro. Quando você vai à praia e você esculpe lá um castelo, uma casa, uma bola, um jeito, um animal, é aquilo ali. É um ser inanimado, não tem vida, não anda, não fala, não tem desejo, não planeja. Mas aí o texto diz o quê? O que é que o texto diz? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tem 2 movimentos aqui de Deus. Deus forma e aquele objeto está ali, inanimado, sem vida. E depois Deus sopra e insere naquele que não tinha vida, Deus insere vida com o seu sopro. Não existe cooperação do boneco. Ele simplesmente recebe a comunicação de vida pelo sopro de Deus. É isso que é regeneração. Só que aqui eu estou usando o exemplo antes do pecado, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Espiritualmente nós estávamos mortos, e o que é que Deus precisa fazer conosco? Deus precisa soprar em nós vida espiritual. E Ele comunica vida espiritual a nós pela vida de Cristo, juntamente com Cristo. Eu só experimento vida porque Cristo, mediante a sua ressurreição, comunica vida a mim. O outro exemplo que eu queria citar é de João capítulo 11. O texto é muito longo, então eu vou tentar fazer um resumo bem objetivo e aí especificamente citar os versículos 43 e 44. João capítulo 11 registra a morte de Lázaro. E aí as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus, né? Olha, aliás, antes de Lázaro morrer, está enfermo aquele a quem você ama. Os irmãos lembram da história, né? E aí Jesus demorou um tempo. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado. Há quanto tempo? Há 4 dias.
Uma das irmãs corre a Jesus e dá a seguinte declaração: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Qual era a expectativa dela? O Senhor poderia ter impedido meu irmão de morrer, mas agora já tem 4 dias. O que é que você faz com uma pessoa morta há 4 dias? Tem o que fazer. 4 dias, já está sepultado, já está em estado avançado de decomposição. Não tem o que fazer, gente. Aí Jesus se dirige ao túmulo e fala para o pessoal: tira a pedra. E aí o que a irmã de Lázaro fala? Senhor, já cheira mal. Tem 4 dias. E aí Jesus diz: olha, eu não falei para você que você crer, você vai ver a glória de Deus. Tira a pedra. Eles tiram a pedra. Qual é a chance de Lázaro sozinho, dentro do túmulo, em estado avançado de decomposição? Qual é a chance de Lázaro sozinho, por sua própria vontade, levantar do túmulo e sair andando sozinho lá de dentro? Qual é a chance? 0. Os irmãos estão de acordo comigo que a chance é 0? Então Jesus olha para dentro do túmulo e Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. O que é que Jesus faz? Jesus implanta vida em quem fisicamente estava morto. E aí sim, Lázaro vem para fora. Da mesma forma que um boneco, a partir de si mesmo, não pode implantar-se vida, não pode andar, e um morto não pode levantar do túmulo a partir de si mesmo, quem está espiritualmente morto não pode se voltar para Deus e vir para Deus a partir de si mesmo. Está claro isso, gente? Está claro isso? Então, o que precisa acontecer para um pecador receber vida? Ele precisa ser ressuscitado espiritualmente. Regeneração é o ato pelo qual Deus implanta a vida em quem espiritualmente está morto. Isso começa com o chamado. Deus, pelo Espírito, chama. E o primeiro ato de Deus no Espírito, ao chamar, é implantar vida, comunicar vida, chamado de regeneração. Isso me leva, nos leva, né? Os teólogos chegam a essa conclusão, que esse ato do qual Deus é o único autor, independe da vontade humana. O homem não tem cooperação, isso independe. Isso, o homem não tem consciência disso. Ele recebe vida, ele não coopera, ele não toma parte, ele não aceita ou ele rejeita, ele tão somente recebe, lhe é comunicado vida. Está claro isso, gente? Alguma dúvida com relação a esses pontos? Ok? Então você era um espiritualmente morto, sim ou não? Você recebeu comunicação de vida, sim ou não? É bom, é você que está falando, né? Sim ou não? Você tem convicção disso? Isso acontece comigo e conosco porque nós somos pessoas boas? Isso acontece conosco por quê, irmãos? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu aplicar sobre nós a obra da graça e nos regenerar. Tá? Vamos caminhar, e aqui eu quero puxar um quadro, aquele quadro inicial, em que o hominho estava morto, era escravo e era cego, né? Então essa era a condição espiritual dele. Ele era um morto espiritual, então ele não tinha nenhuma reação para Deus, ele não tinha nenhum movimento em relação a Deus, ele era um escravo,
ele servia tão somente ao pecado e ele era um cego, ele não conseguia enxergar absolutamente nada. Muito bem. Mas quando ele é regenerado, o que acontece com ele? Esse quadro de morte, de escravidão e de cegueira, todos os aspectos espirituais, Deus muda esse quadro. Deus altera esse quadro. Deus modifica esse quadro. E a implantação da vida, que é a regeneração, algo extraordinário acontece na vida desse pecador. Então, aquele que espiritualmente estava morto, ele passa a ser vivo. Veja Efésios 2, 5. Efésios 2:5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós éramos mortos, mas a regeneração trouxe vida. Não tínhamos nenhum movimento em relação a Deus, mas Deus implanta vida em nós. Recebemos vida, de morte para a vida. Nós éramos escravos do pecado, mas quando nós lemos João 8,36, logo depois de João 8,34, veja que interessante o registro nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João 8,34, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado já não é mais nosso Senhor. Eu já não sirvo mais ao pecado do jeito que eu servia. Uma ilustração que, assim, me ajudou muito, já tem bastante tempo que essa ilustração caminha comigo, né, que vem à minha mente, é a ideia de alguém que servia um capitão num navio, que era um capitão mau, maligno, não é? E esse capitão mau, maligno, dominava e escravizava todos que trabalhavam no navio. Ele era o capitão, ele era o dono, ele era o chefe, todos tinham que obedecer ao capitão. E lá um belo dia, esse navio se confronta com outro navio e o capitão do outro navio vem a bordo desse navio com o capitão maligno e esse outro capitão domina e prende esse capitão mau. E esse capitão mau fica guardado para ser entregue para a justiça. Essa é a ideia. E aí você passa a ser tratado de uma forma boa pelo novo capitão do navio. E você servia o capitão maligno, mas agora você serve ao capitão bom. E um belo dia, o capitão bom está andando no convés do navio e vê você abaixado, esfregando duramente lá para limpar o chão do navio. E aí o capitão bom fala: por que você está fazendo isso? E aí o rapaz diz assim: é porque o capitão fulano, que era o capitão maligno, me ordenou fazer. E aí o capitão bom fala para ele: mas você não está mais sob o jugo dele, você agora está sob o meu jugo. Você não precisa mais servir ao seu capitão antigo. Você está livre. E aí esse moço que estava servindo ao capitão antigo, ele se levanta e diz: eu havia me esquecido, eu não preciso mais servi-lo, eu sirvo agora ao Senhor. Os irmãos entenderam a ligação? A ideia é a mesma. Os pecadores servem ao pecado, mas Jesus Cristo os liberta. E os pecadores agora, que receberam vida, eles não precisam mais servir ao seu antigo capitão e chefe como escravo, porque eles foram libertos. Antes escravos do pecado, em Cristo, porque foram ressuscitados espiritualmente,
eles estão livres da condenação do pecado. E mais um, não só agora os regenerados estão vivos, são livres, mas eles enxergam. Agora eu vejo, eu posso ver claramente. Observem o texto de Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17, que é um texto conhecido dos irmãos. Mateus 16, 16 e 17. É aquele texto em que Jesus está conversando com os discípulos e pergunta aos discípulos: quem vocês estão ouvindo que falam a meu respeito? E eles respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus olha bem para eles e diz: e vocês? O que é que vocês dizem quem eu sou? E aí Pedro responde no versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Se os irmãos perceberem bem, o que está acontecendo com Pedro aqui é extraordinário, comparando com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas Pedro, que tinha os seus olhos cegados para não ver e não resplandecer diante dos seus olhos a luz do evangelho da glória de Cristo, recebe de Jesus a seguinte declaração: Simão Barjonas, agora você enxerga que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, mas você não enxerga isso por causa de você mesmo, ou por causa de você mesmo, mas porque meu Pai que está nos céus revelou a você isso. O que ele não enxergava, agora ele passa a enxergar. Eu era morto, agora eu estou vivo. Eu era escravo, agora eu estou livre. Eu era cego, agora eu vejo. Como é que essas coisas acontecem, irmãos? Essas coisas acontecem porque aqueles que estão espiritualmente mortos recebem a comunicação de vida da parte de Deus em Cristo por obra do Espírito, e essa vida produz desse pecador essa mudança extraordinária. Isso é um milagre da parte de Deus. Está claro isso? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Certo? Tem novidade aí para os irmãos, não? Não, Arnaldo. Ah, tá. Pergunta de novo? A pergunta é se esse processo de regeneração implica no pecador o crescimento do fruto do Espírito Santo nele. Não é exatamente. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Mas nós vamos ver isso de forma bem específica quando nós entrarmos aqui, na santificação. Porque a gente percebe, às vezes, as pessoas que dizem crentes em Deus, etc., mas que não alteram a vida, que continuam ainda vivendo no pecado e dizendo que estão seguras, que vão ser salvas, enfim. Mas, pelo ato de regeneração que eu percebi, pelo que eu entendi aqui que você explicou, não tem como, não seria possível isso acontecer, ou não seria possível a gente aceitar isso?
ela automaticamente ela vai começar a enxergar e alterar o estilo de vida. Sem dúvida, sem dúvida, automaticamente. Só que a gente vai estudar essas mudanças aqui. Santificação. Tá? É óbvio que regeneração aconteceu agora comigo, o novo nascimento vai acontecer daqui a um mês? Não. Ele desemboca automaticamente. A regeneração é o ato pelo qual Deus implanta vida. Quando o indivíduo recebe vida, ele vai manifestar vida. São duas coisas diferentes. Deixa eu usar de novo o interruptor. Você aperta o interruptor, a luz acende. A regeneração é Deus apertar o interruptor. A luz acender é o resultado da regeneração. O indivíduo recebe vida, ele vai manifestar vida. Manifestação de vida é novo nascimento. É imediato, uma coisa vem imediata, é concomitantemente, mas um precisa startar o outro. Mas eles acontecem imediato, não tem tempo. Você não olha no relógio, bom, eu fui regenerado, 10 segundos depois eu nasci de novo. Não, é uma coisa imediata, automática, uma sequencial da outra. Só que uma starta a outra, uma dá o pontapé inicial e as outras vêm na sequência. Isso acontece com todos eles, exceto, evidentemente, a santificação, que é um processo, a perseverança dos santos, que é uma continuação da santificação, e a glorificação, que é futuro, né? Isso aqui tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Mas esses atos, regeneração, novo nascimento, conversão, justificação, adoção, isso acontece assim automaticamente. A santificação, perseverança dos santos também, tá? Mas existem alguns elementos aqui que eles acontecem, mas eles se desenvolvem. Deixa eu dar um exemplo. Houve tempo que eu não era santo, certo? Ok? Tudo bem? Eu era morto espiritual, eu não era santo, eu não tinha santidade de vida. Mas Deus implantou santidade. Como é que Deus implantou santidade? Bom, eu fui regenerado, eu nasci de novo, eu fui convertido, eu fui justificado, eu fui adotado e eu fui santificado. Eu sou filho de Deus, portanto eu tenho que viver como filho de Deus. Houve tempo que eu não era santo. Então há um aspecto da santificação que é definitiva, porque eu não tinha, agora eu tenho, mas há um aspecto da santificação que, uma vez sendo definitiva, ela continua, ela também é progressiva, e vai ser a minha vida cristã seguindo, onde eu vou servir ao Senhor e vou dedicar minha vida ao Senhor. Cada um desses itens, a gente vai perceber que vai acrescentando alguma coisa a mais na doutrina bíblica da salvação como um todo. É que assim, a pessoa, quando ela enfraquece na fé e se afasta, ela tem aquele período afastado, a regeneração, digamos que esteja ali, a semente está ali, e aguardando uma obra de Deus na vida daquela pessoa para restaurar. Sim, pode ser. Isso vai acontecer aqui nesse processo da santificação. Exatamente. Como aconteceu, por exemplo, com Davi, né? Davi pecou contra o Senhor, se afastou de Deus, né? E passou um período de tempo ali mergulhado em pecado, né? Até que ele foi restaurado. O próprio Pedro, né? O próprio Pedro negou Jesus, depois Jesus ressuscita, restaura Pedro, né? Que é perfeitamente possível isso acontecer. Não deveria, mas acontece, tá? Não é que é evidência. Não há como uma pessoa ser regenerada e ao mesmo tempo e não se converter. Não há como uma pessoa ser regenerada e não buscar a santidade, viver um processo de santificação. Sim, nesse sentido, sim. A questão aqui não é que é evidência, é que assim, esse é um processo natural que acontece na vida de alguém que foi regenerado. Sim. Se o indivíduo foi regenerado, todas essas coisas vão acontecer, né? Como consequência. Tá. É imediata, tá? Aí a gente tem um problema, porque às vezes as pessoas podem se confundir e entender que elas são salvas, mas elas não foram, elas são convencidas, tá? E aí a base da salvação não é aquilo que eu faço para Deus. São 52 domingos, eu não perdi uma escola dominical, eu não perdi um culto de domingo à noite, eu não perdi uma santa ceia, eu entrego o meu dízimo regularmente, dou inclusive a mais do que isso, todas as reuniões da igreja eu fui, eu sou salvo.
não é pelo que eu faço, é por aquilo que Deus em Cristo faz por mim. Se eu fundamento a minha salvação tendo que carregar um fio de cabelo, já não é graça, é por obras. Tá? Mas todos esses aspectos a gente vai estudar na sequência. Vamos encaixando aí esse quebra-cabeça todo. Esclareceu, Arnaldo? Ok? Mais alguma questão, irmãos? Eu achei que ia ter mais que ajustamento, mas era o que eu tinha para hoje. Não é? Tá ok? Agora pensa, irmãos, eu estudo sobre isso, né? Planejo um estudo sobre isso, venho aqui, ministro um estudo como esse, e eu fico imaginando na minha própria alma, meu Deus do céu, eu era um morto espiritual, eu não tinha nada da parte de Deus, eu era condenado, eu vivia a parte do Evangelho. Eu sou nascido num lar cristão, irmãos. Eu não vou dizer que eu sou filho de pastor desde berço, porque meu pai estava num processo quando eu nasci. Meu pai foi para o seminário, eu tinha 1 ano de idade. A minha vida toda, que eu me lembro de ser gente, foi dentro de uma igreja. Num determinado momento da minha vida, caiu a minha ficha. Por que eu vou à igreja? O que eu estou fazendo aqui? Se eu morrer, meus pecados, o que eu vou fazer com eles? A fé do meu pai, da minha mãe, não vão me salvar. A minha vida inteira como frequentador de igreja começou a me incomodar um tempo. E aí caiu minha ficha. A parte de Cristo, eu estou perdido e condenado. Eu não sei dizer quando foi, que dia foi, como foi, mas eu entendi o Evangelho e Deus me salvou. O que é que Deus fez? O que é que Deus viu em mim para me salvar, para me regenerar? O que é que Deus viu em mim? Nada. Tão somente Deus colocou os olhos em mim, por causa de Cristo, me amou. Eu já contei aqui para a igreja, eu fui em Manaus uma vez e fui levado a uma casa de um senhor. E eu me emociono quando falo sobre isso, e essa história de vez em quando vem à minha mente. E quando lá na casa chegamos, o dono da casa disse: pastor, eu quero apresentar o meu filho. E eu escutava lá no fundo uns gritos feios. E aí o dono da casa disse: esse é o meu filho, pastor. É uma criança especial. E aí ele falou para a esposa: traz o nosso filho. E aí veio um homem barbado, grande, forte, com um carrinho na mão, sentou no chão, não falava uma palavra, passava aquele carrinho no chão e gritava, não falava uma palavra inteligível. E aí ele olhou para mim e disse assim: esse é o nosso filho, pastor. Um dia eu e minha esposa resolvemos adotar uma criança. E nós fomos nos lugares de adoção. E quando chegamos lá, nos mostraram todas as crianças bonitas, limpas, lindas. E nós chegamos num local de adoção e vimos essa criança, que era especial. E aí nós escolhemos essa criança. A pessoa que organizava as adoções disse assim: vocês não podem adotar essa criança. E nós falamos: por quê? Porque ela é uma criança que não vai sobreviver muito tempo. Ninguém quer essa criança. Ela é uma criança especial. Ela tem problema cognitivo, ela nunca vai desenvolver, ela nunca vai ser capaz de emitir um som inteligível. Ela nasceu assim. Pastor, eu e minha esposa, nós queríamos fazer diferença na vida de uma criança. E aí nós resolvemos adotar essa criança. Nós fizemos diferença na vida dessa criança.
eu fiquei sabendo que esse moço já faleceu, e eu saí daquela casa humilhado, porque eu pensei comigo, se Deus não tivesse implantado vida em mim, eu seria um morto espiritual. Um morto espiritual. Aprove a Deus, por sua graça, e eu não sei explicar porquê, Deus me abrir os olhos, me ressuscitar, me dar vida, me libertar, me tornar seu herdeiro. Deus resolveu fazer diferença na minha vida. Eu era um morto espiritual. Se isso não mexe com a gente, tem alguma coisa errada, irmãos. Tem alguma coisa errada. A regeneração é o ato pelo qual Deus pega um pecador espiritualmente morto e em Cristo o ama e implanta vida, o faz nascer de novo, o converte, o adota, passa a ser dele. É uma obra exclusivamente de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe. Amém? Tudo certo? Semana que vem a gente continua, se Jesus não voltar. Eu digo isso com convicção, não é chavão não. Se Jesus não voltar, semana que vem nós continuamos. Tá ok?